Fala pessoal, você é daqueles que costuma planejar atividades no seu dia a dia, mas ao longo do tempo acaba não tendo disciplina o suficiente para fazer acontecer o que você planeja? Ou daqueles que começa motivado para realizar alguma coisa que você considera importante na sua vida, mas ao longo do tempo você vai perdendo essa motivação e no final acaba também deixando de lado, mesmo você considerando importante a realização dessa atividade? Bem, nesse vídeo eu vou mostrar para você a importância da disciplina como uma ferramenta, como uma prática fundamental para que você possa dar conta das atividades que você considere importante na sua vida. E também mostrar que a disciplina é uma também ferramenta fundamental para que você possa fazer a boa gestão do seu tempo. Meu nome é Tiago Siqueira, eu sou especialista em administração do tempo e qualidade de vida. É mais do que comum a gente ver pessoas, se não a gente mesmo, mas pessoas, de um modo geral, que começam a realizar alguns projetos pessoais ou profissionais e que exigem constância, mas acabam deixando de lado por qualquer que seja a razão. Exemplos como esse, e aí eu vou dar exemplos tanto no campo pessoal quanto no campo profissional. Um primeiro exemplo pode ser a questão da dieta. Muitas vezes as pessoas começam com uma determinada motivação para realizar uma dieta, mas passa-se uma semana e aí abre uma exceção para comer alguma coisa que ela gostaria e que está fora dessa dieta. E aí de repente come, passa mais outro dia e abre uma nova exceção e de repente, quando se vê, 15, 20 dias após, não consegue mais sustentar essa dieta. Uma outra, um outro exemplo que pode também ser dado e que é muito comum é a atividade física. A atividade física, do mesmo jeito, ela é uma prática que exige constância. E muitas vezes as pessoas decidem começar a fazer essa atividade física, mas com o tempo vão acontecendo situações, imprevistos, situações no seu dia a dia que as pessoas começam a deixar de fazer a programação da atividade física num determinado dia, deixando para depois. E aí, no outro dia, quando acorda, está chovendo, e aí o fato da chuva faz com que a pessoa deixe de lado, ou está fazendo frio, e aí dá uma preguiça, né, dá uma indisposição. Quando vê, também, de repente, no final, as pessoas deixam de realizar a prática da atividade física de uma forma sistemática, de uma forma constante. Mas para não só dar exemplos no campo pessoal, eu também vou colocar alguns exemplos no campo profissional. A questão da prática de realizar reuniões. A prática de reuniões é um exemplo bastante interessante e muito comum nas empresas. Há empresas que não têm uma prática estabelecida de fazer reuniões com a sua equipe, reuniões gerenciais, reuniões para acompanhar de uma forma sistemática determinada pauta, mas toma-se a decisão de começar a fazer. Como esse processo não é um processo comum, não há uma cultura estabelecida de se realizar uma reunião, exige-se também uma mudança de hábito das pessoas lá dentro dessa empresa. E aí começa-se a tentativa de realizar as reuniões. Mas, de repente, acontece, que é muito comum também de acontecer nas empresas, no dia a dia, aliás, em geral, determinadas emergências, urgências, que fazem com que a reunião ela seja cancelada nesse dia em que aconteceu determinada urgência. E aí remarca-se essa reunião. Mas aí acontece um outro fato, quando chega o momento da reunião, que é preciso desmarcar novamente. E aí as coisas vão começando a acontecer e tomar frente a esse importante instrumento de gestão e que permite com que as empresas possam se manter cada vez mais alinhadas em relação às suas pautas do dia a dia, mas elas ficam deixando de lado porque as urgências aparecem, muitas vezes até
falsas urgências, significando para as pessoas que estão na reunião um certo desmerecimento desse momento. Acaba perdendo um pouco até a motivação de participar dessas reuniões, porque elas começam a ser desmarcadas. E o que acontece numa situação dessa é que quando começa, de fato, a ter uma frequência cada vez maior e essas reuniões passam a ser desmarcadas, quando uma pessoa que está previamente agendada para essa reunião e aí, de repente, para ela acontece alguma coisa mais emergente, mais importante, a primeira oportunidade que ela tem é dizer: é muito possível que essa reunião não vá acontecer. E aí coloca esse compromisso em cima dessa reunião. A reunião acontece e aí uma pessoa falta. E aí vai começando a ter cada vez mais o enfraquecimento desse importante instrumento para a gestão das empresas. E aí, o que é que no final vai acabar acontecendo? A reunião vai deixar de ter a sua sistemática, vai deixar também de ser realizada. Um outro exemplo que a gente pode colocar no dia a dia empresarial é a decisão de se fazer o planejamento estratégico das empresas. Esse é um importante instrumento de gestão para que as empresas elas possam projetar o seu futuro, para que em cima disso as pessoas que nela trabalham, os gestores e as equipes, foquem o seu presente com esse objetivo de futuro. Então, não há dúvidas a importância dessa ferramenta para qualquer empresa. Mas como pensar no futuro e fazer esse futuro acontecer significa trabalhar mudanças, muitas vezes acontecem também mecanismos de resistência, porque a gente vai sair de algum modo da nossa zona de conforto. E isso faz com que acabe, se a gente não tiver uma decisão efetiva para fazer acontecer, isso vai acabar em algum momento atrapalhando a continuidade dela. Não tenha dúvidas. Então, planejamento estratégico, ele é importante começar a fazer, mas se a gente não cuidar, pode também ser parada no meio do caminho. Tem uma frase muito conhecida de um pensador na área de estratégia, Igor Ansoff, que ele diz que não há mistério em formular uma estratégia. O problema é fazê-la funcionar. Ou seja, ele coloca nessa frase uma carga muito forte do mecanismo de resistência e da possibilidade de não dar continuidade ao que inicialmente a gente se motiva a realizar. Enfim, eu poderia aqui relacionar diversos outros exemplos do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, seja no campo pessoal, seja no campo profissional, que a partir de uma motivação inicial, a partir de uma decisão de começar a fazer, ao longo do tempo, esse grau de importância pode acabar perdendo um pouco a força e a gente acabar deixando essas nossas ideias de lado. Mas e por que isso acontece? O que faz com que as pessoas que colocam na sua vida uma decisão importante, qualquer que seja ela, uma dieta, uma decisão de realizar uma atividade física, a decisão de começar um projeto profissional, a decisão de, dentro das empresas, começar a realizar um processo de acompanhamento mais sistemático do dia a dia das empresas, enfim, qualquer que seja o projeto, seja no campo pessoal, seja no campo profissional, começa-se com uma motivação, começa-se com um propósito, mas vai deixando de lado essa decisão por qualquer que seja a razão. Que força contrária é essa entre o desejo e a realidade que faz com que as coisas comecem a não ser mais continuadas? Tentando já encontrar alguma razão para justificar essa situação, o fato é que as pessoas, de um modo geral, elas reagem ao novo, né? Quando a gente quer mudar, a gente sai de uma situação onde a gente conhece muito bem para uma situação nova. Então, isso é muito natural, o mecanismo de resistência. Agora, como é que a gente vai trabalhar isso no nosso dia a dia? Primeiro, para que a gente possa avançar em qualquer questão que a gente ache importante na nossa vida, é ter a vontade e tomar uma decisão. Quando a gente toma uma decisão e tem vontade para implantar, para criar, para desenvolver, para estabelecer algo novo na nossa vida,
é essencial essa decisão, essa vontade. Então, motivação, ela é essencial nesse início para que a gente possa avançar. Agora, só motivação, vontade e decisão, eles não vão ser fatores que vão garantir a continuidade disso para o futuro, para a constância que essas situações que eu dei como exemplos e várias outras vão exigir no dia a dia. E qual é o segredo que vai fazer com que as ações que a gente comece a realizar a partir de uma motivação inicial, a partir de uma decisão, ela de fato possa garantir a sua continuidade? Esse segredo vai se chamar disciplina. Não tem outra. É essencial a disciplina como uma qualidade de comportamento que a gente precisa ter no nosso dia a dia para poder dar continuidade ao que a gente entende como importante para a nossa vida. Só ter motivação, ele não vai garantir a continuidade. Agora, disciplina, ele vai induzir a continuidade. Então, quando a gente passa a ter disciplina como hábito no nosso dia a dia, associando às atividades que a gente quer realizar, a tendência é que a gente consiga dar continuidade aos projetos que a gente começa a colocar nas nossas vidas. E eu ainda digo mais: disciplina é uma prática, uma qualidade de comportamento importante, mas eu falaria mais duas outras qualidades importantes para que a gente possa, junto com a disciplina, avançar e avançar muito no que a gente quer para as nossas vidas. Eu diria foco, determinação. Então, quando a gente tem foco, determinação e disciplina, pode ter certeza que qualquer que seja a ameaça, qualquer que seja a dificuldade que apareça no nosso dia a dia para atrapalhar a continuidade das ações que a gente quer implantar e estabelecer como uma prática sistemática no nosso dia a dia, quando a gente tem foco, determinação e disciplina, a tendência é que claramente a gente vai conseguir enfrentar essas dificuldades e com certeza, ou muito possivelmente, a gente vai dar continuidade ao que a gente quer. Então, disciplina é prática, disciplina é hábito. A gente precisa também, quando a gente quer administrar melhor o nosso tempo, ter clareza da importância de adotar algumas práticas importantes no nosso dia a dia. E eu não tenho dúvidas que disciplina, que foco, que determinação, elas são qualidades essenciais para que, junto com a organização, a capacidade de organização que a pessoa tenha, ela possa dar conta das suas atividades no dia a dia. Então vamos lá, só para deixar aqui registrado como qualidades de comportamentos essenciais para o nosso dia a dia, para a nossa vida: foco, determinação e disciplina são fatores essenciais, são qualidades de comportamentos fundamentais para que a gente possa fazer a boa gestão do nosso tempo. E lembre, o tempo é o nosso recurso mais escasso que a gente tem nas nossas vidas. E é justamente o tempo que vai ser, muitas vezes, o principal responsável, o principal culpado, o principal bode expiatório para que a gente possa justificar a não realização de algo que a gente considera importante. E aí é mais fácil a gente responsabilizar o tempo do que propriamente responsabilizar a nossa incapacidade de ter disciplina ou a nossa dificuldade de ter disciplina para fazer acontecer. Então, não vamos responsabilizar o tempo, vamos utilizar o tempo como um grande aliado para que a gente possa, junto com disciplina, colocar em prática o que a gente entenda que é importante para as nossas vidas. Então, para fechar a reflexão, se você quer administrar melhor o seu tempo, para conseguir ser mais produtivo e, não tenho dúvidas, ganhar mais qualidade de vida na sua vida, pratique a disciplina. Tenha o hábito da disciplina. Tenha foco, determinação e disciplina para que você possa avançar no seu dia a dia, realizando o que você entende como importante e prioritário para a sua vida. Seja as atividades pessoais, sejam as atividades profissionais. E aí, você gostou desse vídeo? Se sim, dê um like, comente o que você achou sobre disciplina na sua vida e mais, compartilhe com pessoas, compartilhe com amigos
que precisam ter uma boa dose de foco, determinação e disciplina nas suas vidas para poder avançar no que ela entenda como importante para a sua própria vida. Até a próxima!